Fala, meu povo, tudo certo? Hoje é um vídeo onde eu vou fazer um levantamento do que falta a gente encarar de literatura para o segundo semestre, tá? No início do mês de julho agora, no final do mês de junho, ali dia 29, eu lancei o vídeo da tag dos 50%. E aí agora, nesse momento, eu vou fazer um levantamento do que falta ainda encarar das metas de leitura para o segundo semestre, onde eu vou pegar as leituras coletivas que estão acontecendo e as leituras que eu estou fazendo em paralelo, mais as leituras coletivas que ainda vão acontecer, até para vocês saberem o que vai vir agora para o segundo semestre, e também a lista dos 12, que é as leituras paralelas que eu estou fazendo, ok? Então, sem muita enrolação, tem bastante coisa pra gente falar, né? Os links úteis aqui embaixo, canais, parceiros, aquela história toda, tá tudo aqui, ok? Então, vamos nessa. Primeiro é o seguinte, ó, vamos lá. O que tá acontecendo nesse momento? Nesse momento eu tô lendo 3 livros ao mesmo tempo, tá? Um que não fazia parte de lista nenhuma, que foi um presente da Juliana que ela mandou pra mim, que é esse livro aqui, ó, Cultos, tá? Esse aqui já apareceu na lista dos 50, da tag dos 50%, tá? Eu tô na página 80 desse aqui. É uma leitura um pouco mais lenta, é uma não ficção, onde a Amanda Montel vai contando para nós a linguagem secreta do fanatismo, tá? Então aqui nesse momento ela vem falando sobre ela vai estruturando a situação dos cultos, tá? Então ela fala um pouco sobre Jonestown, fala um pouco sobre Heaven's Gate. O pai dela fazia parte dessa situação dos cultos. Eu até já soltei alguns shorts aí para vocês assistirem em como tá essa leitura nesse momento. Eu tô achando muito interessante isso aqui. É uma leitura que foge um pouco do escopo do que normalmente eu leio, né? Mas eu achei bem legal até o momento, tá? Não sei até onde vai isso aqui, mas ela levantou alguns pontos bem interessantes. Obviamente vem aquela questão, né? Fica aquele questionamento enquanto a leitura vai andando, né? Parece que tudo é culto. Parece que tudo que a gente segue é culto. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não se transformar numa tortura e todas as coisas que a gente segue, né? Mas assim como, né, os próprios clubes literários que a gente acompanha, né? Mas enfim, fica a reflexão. Obviamente eu vou trazer uma resenha, já estou fazendo um trabalho de anotação nesse aqui, porque como é uma leitura um pouco mais dissertativa, precisa de um pouco mais de acompanhamento. Né? Então eu já estou fazendo um trabalho bem mais denso e eu trabalhando um pouco mais com fatos em função do que eu quero trazer nessa aqui, tá? Fiquem ligados que vai ter uma resenha bem bacana desse aqui. Mas bastante interessante. Mais uma vez, obrigado, viu, Ju? Outro que eu estou lendo também nesse mês que faz parte da lista dos 12 é o Silêncio dos Inocentes, tá? Que para mim é uma releitura. Continuação, então, do Dragão Vermelho, né? Da trilogia, ou quadrilogia, do Hannibal Lecter, tá? Tá bem bacana, muito próximo do filme, inclusive. Como é um processo de releitura, tu acaba pegando algumas nuances que tu não viu no primeiro filme, né? E eu vou fazer uma resenha. Eu não tenho resenha desse aqui, tá? Mas eu tenho resenha do Dragão Vermelho. Os livros que eu tiver... Os livros que eu tiver resenha estarão conectados aqui embaixo. Os links eu deixarei na descrição. Tá muito bom, tá muito bom. Ele vai direto ao ponto, tá? O Thomas Harris começa o livro num momento onde ele já tem certas coisas colocadas. Então ele vai direto já. Ele não fica naquele embromation, né? Ele não dá muita trela, ele já vai direto e isso é muito bom. Tem algumas particularidades, tá? E ele dá alguns fins, ele coloca alguns pontos e deixa algumas situações já que ficaram em aberto do primeiro livro. Para quem não leu Dragão Vermelho, eu recomendo, tá? Dragão Vermelho é muito bom. Eu gostei muito do Will Grant. Talvez não tenha gostado tanto do final que o Thomas Harris tenha dado aqui com 2, 3 linhas, ele finaliza a história do Will Grant. Talvez eu não tenha gostado tanto da finalização dele, tá? Mas é muito bom, muito bom. Estou gostando do Silêncio dos Inocentes, tá? Provavelmente vai ter uma nota alta esse aqui também. Para quem não leu ainda, eu recomendo. E recomendo também a leitura do Dragão Vermelho. E aí a leitura coletiva que está acontecendo esse mês, então, que faz parte da curadoria, é o Rosamund Pilcher, Catadores de Conchas. Nesse exato momento da gravação desse vídeo, página 309 da 697, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 11/7, tá? Então, cara, tá muito legal isso aqui. Muito acima da expectativa. Tem gente que já terminou o livro, tá? Tem gente que se atirou ali e já terminou o livro, cara. É unânime, tá? Todo mundo que tá lendo no grupo de leitura do Whats adorou. Adorou. A escrita da Rosamund Pilcher, a prosa dela é excelente. Ela escreve muito bem. Eu não sei se ela tem uma repetição, talvez, na forma da escrita dela, e se ela não é repetitiva, talvez, em outros romances. Isso eu não sei dizer pra vocês. É o primeiro romance que eu tenho contato com ela.
É o best-seller dela. Se vocês abrirem a edição de vocês aí, vocês vão ver que aqui no início ela está na 30ª. Essa aqui é a 30ª edição dele. É a 30ª edição. Então ela vem contando a história dessa família, então, capitaneada pela Penélope e as suas filhas, porque ela é uma viúva. Então ela vai contando essa história inteira que gira em torno desse quadro que se chama Catadores de Concho. E o que vai acontecendo através dessa história. Cara, é muito bacana isso aqui, o desenvolvimento de personagens e tal. Obviamente é uma história mais leve, tá? Não tem aquelas... Nossa senhora, aqueles acontecimentos, aquelas coisas e tal, sabe? É uma história que ela vai se moldando. É como se fosse uma história de pessoas que vocês conhecem. Então, por enquanto, cara, grande surpresa. Catadores de Conchos pra mim foi uma grande surpresa. Mas, de novo, é um romancezão, assim, cara. É uma novelona. Novela das 8 da Globo, cara. O troço é bem interessante. Mas tá sendo muito, muito surpreendente, assim, sabe? E do grupo, todo mundo tem gostado bastante, tá? Então, esse é o momento da leitura que a gente tá acontecendo. Agora nós vamos partir pro que vai acontecer ainda. Bom, vamos começar então com o que tá na curadoria, tá? Os livros que eu vou citar agora são livros que fazem parte das leituras coletivas, tá? Então esses aqui todos eu vou organizar. Grupo de WhatsApp e cronogramas de leitura, certo? Todos esses aqui farão parte do grupo de WhatsApp. O grupo de Telegram foi descontinuado. Por que o grupo de Telegram foi descontinuado? Porque eu não tenho como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Simples assim. O grupo de Telegram era um serviço a mais para mim. Eu tinha que estar lá, tinha que dar uma atenção para aquele povo que estava lá. Não era necessariamente o mesmo povo que estava no grupo de WhatsApp. Eu acabo utilizando muito mais o WhatsApp porque eu também utilizo ele para o meu trabalho. Então, não tinha como dar atenção, era impossível. Aí eu tinha que ficar compartilhando as coisas. Sempre alguém ficava depois, não conseguia dar as respostas que eram necessárias dar. Enfim, essa história toda. Só que ali não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, deixei um aviso para todo mundo e quem teve vontade de migrar do grupo de Telegram para o grupo de WhatsApp, seja muito bem-vindo no grupo de WhatsApp. Logo, logo eu vou deletar o grupo de Telegram, ok? Então fica aí o aviso. Todas as leituras coletivas, toda a movimentação do canal, por enquanto, vai acontecer pelo grupo de WhatsApp, certo? O que vai acontecer daqui para frente depois, eu estou montando uma outra estrutura, vou montar um outro projeto daqui para frente, talvez 2027 vai acontecer um outro negócio, mas isso eu estou pensando ainda como é que eu vou fazer, ok? Mas por enquanto é isso aí. Então vamos lá. A leitura coletiva do mês de agosto vai ser O Jogo do Anjo, então, do Carlos Ruiz Zafón. A gente está dando continuidade a essa leitura da série, que esse aqui então é o livro 2 da série dos Cemitérios Esquecidos do Zafón. Nós começamos a ler ano passado O Sombra do Vento. Foi um livro que a maioria das pessoas gostou e a gente deu continuidade à série. Então esse aqui entrou para a curadoria esse ano, que é o livro 2. Ano que vem a gente vai ler o livro 3 e, consequentemente, até finalizar a série, então, com o Cemitério dos Livros, que é o último, então, né? Até finalizar a série. Como eu falei para vocês, as séries que eu me comprometi, eu vou ir até o fim, ok? Então esse aqui conta o seguinte, o Barcelona 1920, Davi Martim, tem 28 anos, em uma casa em ruínas e um talento para a literatura que nunca o protegeu das desgraças ou lhe trouxe qualquer glória. Com uma doença terminal e vendo o amor de sua vida nos braços do melhor amigo, Davi passa os dias em sua mansão lúgubre, escrevendo séries policiais e vendendo barato o seu talento. É quando surge Andreas Corelli, um misterioso editor estrangeiro com uma proposta irrecusável: fama, dinheiro e saúde, tudo em troca de um único livro. Um livro que terá o poder de influenciar milhões de vidas, um novo evangelho. Então é isso aí que a gente vai encarar agora no mês de agosto, certo? Eu já devo abrir o grupo nos próximos dias, já vou começar a postar algumas imagens lá, algumas curiosidades do livro, como eu tenho feito, tá? Então se você ainda não faz parte do grupo de WhatsApp, o link está aqui embaixo em links úteis, ok? Então esse aqui é o segundo livro. Nossa leitura coletiva do mês de agosto vai ser Jogo do Anjo, Carlos Ruiz Zafón. Próxima leitura coletiva, então, no mês de setembro. Puta calhamaço. Que é a continuação dos Três Mosqueteiros, os 20 anos depois, do Alexandre Dumas. Grande clássico, tá? Aqui a gente está fazendo o seguinte, ó, nós lemos os Três Mosqueteiros ano passado, então, foi uma leitura meio inusitada, aconteceu ali numa situação ali, né, a gente conversando e tal, vamos colocar os Três Mosqueteiros, e a gente acabou colocando. Ano passado eu não fiz uma curadoria realmente, né, eu organizei o ano inteiro, né, aquela história toda, simplesmente aconteceu. E aí, a partir daquela linha narrativa ali, daquela situação, eu acabei pegando alguns pontos e a gente foi trabalhando ali. E depois eu peguei e montei de verdade uma curadoria para esse ano.
E, obviamente, peguei essas continuações e fui montando. E 20 anos depois entrou nessa lista, então, tá? Que é essa continuação. Essa edição aqui Porra, essa edição do Zahara aqui é linda pra caramba, tem ilustração. Agora, obviamente, eu não vou achar nenhuma ilustração, né? Não, vou assim, ó, tá aí, ó. Tá? Tá muito bonita essa edição da Zahara, tá? E ela se passa, obviamente, 20 anos depois da história dos Três Mosqueteiros, tá? Que ela dá continuidade, então. É uma edição. Essa aqui, especificamente, é a edição ilustrada e comentada. Ela teve muito barato um tempo atrás, tava saindo a R$60 essa aqui. Agora tá um pouco mais cara de novo, tá? Então a gente volta às aventuras de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, tá? Para conhecer de novo o que aconteceu 20 anos depois. Além desse aqui, nós ainda vamos ler nos próximos anos, tá? A trilogia dos Bragelonne aqui, tá? Que é o Bragelonne, a Madame de Lavillière, alguma coisa assim, né? E o Homem da Máscara de Ferro, tá? Estão as três aqui. Mas isso é conversa para os próximos anos, tá? Então agora em setembro nós leremos esse aqui. Eu estou montando um grupo para o mês de agosto em paralelo para quem não leu ainda Os Três Mosqueteiros. Porque teve uma galera que já leu o Jogo do Anjo e que vai pegar, vamos fazer uma repescagem então do pessoal que não leu Os Três Mosqueteiros para poder pegar os 20 anos depois, porque tem muita gente que quer ler os 20 anos depois, mas que não leu Os Três Mosqueteiros e que não conseguiu ler ano passado. Então nós vamos fazer essa junção. Eu vou montar 2 grupos agora para o mês de agosto, para quem quer fazer essa repescagem. Tem uma galera que está afim de ler, então eu já vou conseguir fazer essas 2 coisas. Só que eu vou montar o cronograma e eu não vou fazer debate, eu não vou fazer nada, eu só vou organizar a leitura. Então vai ser um grupo de WhatsApp separado, esse pessoal vai lá, vai conversar, eu não vou organizar nada, eu só vou largar o pessoal ali, vou botar um administrador e essa pessoa vai controlar o negócio. Eu só vou olhar por cima ali para ver se ninguém está se matando. Não sabe como é que é, né? Grupo de WhatsApp é foda. Não mais em época de eleição. O foco do canal vai ser a leitura coletiva do mês de agosto, que é o Jogo do Anjo. Quem não puder ler, ou quem já leu o Jogo do Anjo e quer ler Os Três Mosqueteiros para encarar em setembro, os 20 anos depois, tudo certo. Vou me propor a fazer isso para poder encarar essa aqui. Aí já encaixa um no outro já dá continuidade um no outro. Combinado? Então estamos acertados. Outubro, que é o mês do terror, nós teremos uma programação especial, hein? Outubro vai ter uma live muito foda aqui, tá? Que eu tô organizando. Assim que eu tiver a confirmação de tudo, que tiver tudo certo, vai ter uma live muito bacana aqui, tá? Mas, agora dentro do mês de outubro, nós teremos uma leitura dupla. Pra mim, uma releitura, e o outro, então, é um livro que nem todo mundo já leu. Tá? E é muito interessante esse ponto, tá? Então vamos lá. Todo mundo já leu isso aqui, ou quem não leu ainda vai ter a chance de ler, então, O Exorcista, certo? Que é do William Peter Blatty. Eu vou reler O Exorcista, ok? Então eu vou organizar a leitura coletiva desse aqui, para quem não leu ainda, que tem uma galera que também vai reler ele, também vai encarar dentro do mês do terror esse aqui. Aqui é um clássico da literatura, dessa edição aqui da HarperCollins, lindíssimo inclusive, ok? Em contrapartida, como é um livro que ele flui muito bem, eu coloquei a leitura da sua continuação com essa capa horrível, O Legião. Tá? Esse aqui é a continuação do Exorcista, para quem não sabe. Tá? Então nós vamos ler os 2 livros no mês de outubro, no mês do terror. Então basicamente, você lê os 2 juntos. Então quem não leu O Exorcista vai ter a sua chance de ler O Exorcista e O Legião. Vou encarar os 2 livros no mês de outubro. Quem já leu O Exorcista tem condições de ler só O Legião. Tem pessoal do grupo lá que já leu os 2, diz que é muito bom. Obviamente, o Legião não é tão bom quanto o Exorcista, mas que mantém uma certa aura, que tem, né, que tem uma pegada muito bacana e tal, e que vai ser muito interessante fazer essa comparação entre os 2, obviamente, mas que ele é um livro bem, bem interessante também. Então eu quero fazer um trabalho bem bacana nessa situação do Exorcista, tá? Mas enfim, o Exorcista é um que eu já li, já vi o filme, mas eu li ele há muito tempo atrás, cara. Porra, eu era bem novinho quando eu li. Bem novinho. Sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos. E é um livro que eu gostei muito. Eu lembro que eu gostei muito na época. E ele é um dos filmes de terror que eu mais gosto. Não tem como não gostar do Exorcista, né? Até hoje ele é um filme icônico, né? Justamente por causa disso. Então é interessante, vai ser interessante fazer essa releitura com todo mundo, vai ser interessante a gente tocar nesses pontos e tal, e trazer essa visão que o William Peter Blatty teve da literatura pro cinema e fazer a comparação inteira. E esse aqui, que é o Legião, então, que é a sua continuação, ele não foi tão celebrado, obviamente, né? Porque ele vai seguir o detetive, né? A história se finaliza e depois ele segue o detetive. Mas isso a gente vai discutir quando a gente estiver lendo. Então aqui nós vamos ler esses 2 aqui, ok? Isso pro mês do terror, mês de outubro, tá? No mês de novembro nós temos um dos grandes clássicos do canal que tá todo mundo seco para ler, inclusive eu,
que é O Vento Levou, da Margaret Mitchell, que toda vez que eu mostro essa edição aqui, acho que um copo da minha cozinha quebra por causa da inveja do pessoal, certo? Então aqui eu tenho a edição que eu vou tirar do box aqui, porque eu acho que esse box na Nova Fronteira, eu acho que ele sai um pouco mais fácil. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui sai mais fácil. Ó. Aí, ó. E O Vento Levou volume 1 e volume 2, tá? O pessoal tá conseguindo pegar essas edições. A Record tem, tá? A Record tem uma edição lá com os 2 volumes, tá? Eu acredito que os textos de ambas as edições sejam os mesmos, tá? Essa aqui é a minha da Nova Fronteira, que eu não consigo entender porque que a Nova Fronteira não publica, tá? Porque os caras são uns merda. Essa é a grande verdade, tá? Mas enfim, nós temos aí essa edição. Quem tem essa edição, sinta-se feliz. Passei um trabalho do cacete pra conseguir isso aqui, mas tá aí. E esse aqui entrou pra curadoria porque eu estou muito afim de ler isso aqui. É um grande clássico da literatura, tá? E aí depois eu vou reassistir o filme, que eu já vi ele há muito tempo atrás, e eu quero fazer essa comparação com todo mundo, tá? Quem já leu, diz que é muito bom, diz que a Scarlett é odiosa, mas isso a gente vai descobrir junto, ok? Então fica aí, novembro, nós teremos essa leitura aqui então, que vai ser mais um calhamaço para escalar dentro do mês de novembro, certo? E por último, a leitura coletiva do mês de dezembro é uma leitura bônus, tá? Eu não vou fazer live dessa aqui, porque eu provavelmente vou estar de férias. Enfim, aquela história toda fica um pouco mais difícil. A pessoa já vai estar em ritmo de férias, tá? Mas a leitura coletiva do mês de dezembro é essa aqui. É a Lamute, de Vladimir Bartol. O Endro fez a leitura coletiva lá no grupo dele, tá? No início do ano. E o pessoal gostou muito e tal. E aí comigo, então, vai ter a segunda chance. Vai ser quase como uma repescagem, então, para ter contato com essa obra aqui. Quem não leu lá vai ter condições de ler aqui, ok? Estava muito curioso para ler isso aqui foi apresentado para a gente de uma forma bem aleatória e é dessa edição da Morro Branco aqui, tá muito bonita essa edição. E no fim das contas eu acabei ficando bem curioso com essa obra aqui. No fim, acabei colocando meio aleatoriamente e gerou bastante curiosidade. Então tem uma galera no grupo que vai acabar entrando nessa leitura coletiva aqui também. Só que, de novo, por ser em dezembro, eu não vou fazer live de debate, né? A gente vai conversar no grupo ali e tal, vai conversar sobre o assunto, vai trocar áudios e tal, mas realmente fazer uma live, né? Conversando como eu tenho feito, esse modo operante de conversar com todo mundo e tal, no sábado de manhã, isso eu não vou fazer, porque vai ser final do ano, vai estar todo mundo de férias, aí no fim das contas é melhor deixar para depois. Ou a gente empurra isso para janeiro, se for o caso, esse encontro desse aqui, ok? Mas a Lamute, então, vai ser a última leitura coletiva do ano. Então, recapitulando. Agosto, eu vou deixar as imagens aqui, tá? Então vamos lá. Agosto, Jogo do Anjo. Setembro, 20 anos depois. Outubro, O Exorcista e Legião. Novembro, E o Vento Levou. E dezembro, a Lamute. Com isso, nós encerramos as leituras coletivas que vão acontecer no canal, tá? O ponto de encontro são os grupos de WhatsApp. O que eu ainda tenho? Mas isso é eu, certo? Aí, se vocês quiserem ler também, fica as dicas dos livros que eu ainda vou ler esse ano. São o resto dos 12 livros para ler dentro do ano, tá? Que é aquela lista dos 12 que eu faço. Dentro desses aí é aleatoriamente. Aí isso eu vou tentar encaixar ainda dentro daquele negócio. Essa lista aqui, obviamente, é uma lista que não tem obrigatoriedade nenhuma de dar certo. São listas que eu me proponho. Mas dos 12, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 6 já foram. Rendeu esse ano. Os que vêm agora são os livros que fazem parte da minha lista dos 12. Esses aqui vão ser encaixados de alguma forma dentro dessas leituras aqui ainda que eu tô lendo. Para vocês terem uma ideia, aquele do culto não fazia parte dessa lista. Ele simplesmente aleatoriamente eu acabei encaixando junto e tô lendo ele junto, tá? Mas vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui na pilha então é esse aqui, que é o Martelo do Éden, do Ken Follett, tá? Esse aqui vai contar a história do Priest, que é um carismático líder religioso, então, de uma comunidade hippie, vamos dizer assim. Ou o culto aí, da Califórnia, que entende que para proteger o seu reduto, a melhor maneira possível de chantagear o líder o governo é criar um terremoto. Então, a partir dali, ele tem um negócio, ele cria essa situação. Martelo do Éden é o nome da comunidade, tá? Onde ele tá. Então, cara, é um dos livros dos anos 80 do Follett, onde ele cria esse cenário. Tô bem curioso para ler esse aqui. Esse aqui foi um dos mais difíceis de achar do Follett, tá? Esse aqui realmente foi bem difícil de achar e acabou vindo totalmente aleatório. Eu ganhei os livros de um amigo meu, Guilherme Castel, ele mandou uma penca de livro para mim aqui, que boa parte deles eu acabei despachando aqui pro Instituto Federal aqui da cidade, mas esse aqui tava junto e acabou ajudando a completar minha coleção dos que eu queria do Follett, tá? Então tá aí. Martelo do Éden é o Follett anual. Outro que também tá na minha lista é esse aqui, A Guerra Santa, do John Bunyan. Tá? Que ele diz o seguinte, ó, a alegoria de John Bunyan conta a história da famosa cidade de Alma Humana,
Um lugar único cujo criador, o grande rei Shaddai, mantinha belo, feliz e abençoado com base em seus preceitos e suas leis. A paz reinava entre os muros da cidade até que o poderoso rei Diabolos infiltrou-se pelos portões, enganando e incitando os habitantes contra seu verdadeiro rei. Então aqui a gente tem... Essa edição aqui tá sempre muito barata na Amazon. Muito barata. Então aqui ela tem quantas páginas isso aqui? Tem 286 páginas. É da editora Agape. Então eu tô bem... Essa aqui, cara, tá... Já teve R$ 12, R$ 15, R$ 17. Então esse aqui tá bem... Eu tô bem curioso para ver esse aqui. Eu peguei livros mais curtos para poder fazer encaixe, né? Vocês viram que eu tenho uns calhamaços ali para ler, né? Então eu acabo conseguindo colocar junto. Aí tu lê ali rapidinho esses aqui, sabe? Às vezes tu tem uma média ali de 40 páginas dia, 50 páginas dia, tu acaba pegando esse aqui em quatro pegadas desse aqui, tu acaba derrubando, né? Se a leitura for bem fluida. Então eu tô bastante curioso para ler esses outros aqui, tá? Esse aqui do John Bunyan é uma alegoria, tá? Então vamos ver se a leitura vai ser fluida, né? Se a leitura vai andar como eu imagino, tá? Mas eu acredito que sim. O pessoal falou muito desse aí, né? Então vamos encaixar junto. Outro que tá na minha lista é esse aqui, que é o segundo livro do Jogo do Rei, Em Busca do Reino, que é o livro do meu amigo Raves, que é parceiro aqui do canal, tá? Esse aqui eu quero ver se eu encaixo meio logo, não sei se eu vou encaixar ele agora dentro do mês de agosto, junto com o Jogo do Anjo. Esse aqui vai contar, ó, anos após acontecimentos descritos em Em Busca da Coroa, o agora rei de Minalcar, Rúbio, embarca em uma jornada rumo ao misterioso continente de Hanambar, determinado a vencer o Jogo do Rei. Esse torneio foi criado pelo irreverente rei Draco de Netiel, que oferece ao vencedor não apenas o seu próprio trono, mas também a mão de sua filha de casamento. Rubio pretende utilizar os recursos de Netiel para reconquistar as terras de Minalcar e salvar seu povo, que vive em miséria em um reino inimigo. O primeiro livro, ele basicamente ele gira em torno do Rubio se preparando para poder fazer exatamente o que ele está fazendo aqui, né? Ele está se preparando para poder participar desse torneio. Esse é o grande plot do primeiro livro, é isso, né? É o Rubio descobrindo quem ele é e realmente andando de acordo com a situação. Os acontecimentos ali vêm da mente doentia do Reeves, né? Que comete atos atrozes ali porque ele é um doente, né? Médico, todos os médicos são meio doentes. Então é o que ele faz ali. Mas o livro do Reeves é muito bem escrito, cara. Muito bem escrito. Eu gostei muito da escrita do primeiro, tanto que eu elogiei muito ele justamente por causa disso. Se fosse uma merda, eu ia dizer que era uma merda, você sabe disso, né? Não interessa se do Reis ou não, né? Até porque se não tivesse gostado, não teria babado o ovo dele, né? E tenho bastante grandes expectativas nesse aqui, inclusive, tá? Eu tenho me afastado dos livros de fantasia. Falar em fantasia aqui no canal, pra mim, chega a me dar arrepio, cara. Porque os fãs de fantasia são uns chatos. É isso aí mesmo, vocês só sabem reclamar. É a única coisa que vocês fazem. Vocês só reclamam. Nunca vi coisa igual. Mas enfim, isso é comentários pra outro vídeo. Vou fazer um vídeo falando só mal dos fãs de fantasia. Nunca vi coisa igual. E o Reis concorda comigo. A gente já passou de uma certa idade, a gente pode dizer o que a gente quiser. Enfim, né? Reis, ficou muito bonito, cara. A arte, ficou muito bonito tudo, tá? Eu já tenho o terceiro livro que ele tá aqui, né? Já mostrei ele num unboxing, já tá aqui no cantinho. Ficou muito bacana, cara, a arte. Que bom que tu conseguiu finalizar agora. E o Reis tá indo agora pra publicação do próximo livro dele, que é Os Crimes do Espantalho. Ele é pra... A gente tá combinando agora, tá tentando fechar a agenda agora pra ele vir aqui falar sobre a escrita do livro, aquela coisa toda e tal. Mas não vai ser em live, vai ser gravado, porque em live não dá. Em live, esse tipo de assunto não dá pra falar em live. Então nós vamos gravar um negócio pra ficar bem bacana. Outro livro que eu encaixei junto é um suspense, né? Enfim, investigativo, da Annie Holt, da editora Fundamento, 1222. Esse aqui foi presente da Marta, tá? A Marta gosta muito dessa escritora aqui. A Marta é muito fã de livros de suspense, investigativos, policial. Ela adora esse tipo de livro. A 1222 metros de altitude, um acidente de trem, uma impiedosa nevasca, um hotel centenário e um assassinato. Uma ex-policial tão astuta e brilhante quanto sarcástica e antissocial é a única pessoa capaz de solucionar o mistério da morte de um dos 269 passageiros de um trem descarrilhado. Eu só vou ler isso aqui, não gosto de ler essas sinopses porque eu costumo entregar muito. Essa aqui foi presente da Marta. Ela diz que é muito bom, ela escreve muito bem. E a Anne tem uma escrita ácida, assim, sabe? É escritora de países nórdicos, né?
Então ela tem essa escrita ácida. Vou me aventurar. Faz tempo que eu não pego um assim, então eu vou me aventurar nesse sentido, tá? Fica aí então a dica, 1222. Esse aqui vendeu pra caramba. Eu não sei se todo mundo que disse que leu realmente leu, mas se você já leu, além da Marta, obviamente, diga aí embaixo se você gostou da leitura. Tô bem curioso para ver esse aqui, porque é uma literatura de respiro, né? Aquela literatura policial que te prende e, né, tu basicamente só vai virando página para descobrir quem é que é o cara. E provavelmente você nunca vai descobrir, né? O próximo livro é quase uma distopia que se tornou realidade, do Michel Houellebecq, O Submissão, tá? Esse aqui cria uma... Eu ia dizer que uma França imaginária, não, é uma França verdadeira, né? Onde o Partido Islâmico tomou conta da França, mas na verdade, né? Enfim, vamos lá. França 2022, depois de um segundo turno acirrado, as eleições presidenciais são vencidas por Mohamed Ben Abbès, o candidato da chamada Fraternidade Muçulmana. Carismático e conciliador, Ben Abbès agrupa uma frente democrática ampla. Vocês conhecem esses termos, né, cara? Vocês conhecem isso aí. Mas as mudanças sociais no início imperceptíveis aos poucos se tornam dramáticas. François é um acadêmico solitário e desiludido que espera da vida apenas um pouco de uniformidade. Tomado de surpresa pelo novo regime islâmico, ele se vê obrigado a lidar com as novas realidades, cujas consequências, ao contrário do que ele poderia esperar, não serão necessariamente desastrosas. Comparado a 1984 e Admirável Mundo Novo, é uma sátira precisa e devastadora sobre os valores da nossa sociedade. Esse livro aqui foi muito elogiado pela Isa e pela Cris, tá? Na live que eu fiz com elas, se vocês não viram, o link vai estar aqui. Não sei se vocês... Como vocês não viram isso ainda, eu não sei, tá? Mas enfim, fica a dica. Então é um livro que eu tô bem curioso para ler, ele já tinha entrado dentro da minha lista, né? Mas eu só não consegui encaixar ele aqui ainda, tá? Esse aqui é da Alfaguara, eu não sei como é que ele tá sendo publicado ainda, né? Mas enfim, tá aí a dica de um dos livros muito celebrados aqui, tá? Não é todo mundo que gosta. Tem algumas coisas que acontecem no livro que o pessoal reclama um pouco, mas é aquilo, né? Tirem o que vocês não gostam e absorvam o conhecimento, tá? Isso é o mais importante. Absorvam o que o autor está querendo dizer. E o último livro que a gente tem na lista é esse aqui, que é a continuação do Guardião Invisível, O Legado nos Ossos da Dolores Redondo. Esse aqui é o livro de meio da trilogia Bastan, onde ele termina com Oferenda à Tempestade, tá? Como eu já disse várias vezes, eu acho que eu sou o único booktuber que fala dessa autora e que realmente está lendo os livros dela, tá? Eu já tenho um outro que é o A Espera de um Dilúvio, que eu tenho resenha dela aqui e tal, já falamos bastante sobre esse livro. E esse aqui, então, que também foi adaptado pela Netflix, dá continuidade à história da inspetora Amaya Salazar. O primeiro livro finaliza muito bem, ele deixa algumas pontas soltas para dar justamente continuidade a esse aqui. Ao finalizar o primeiro livro, que eu não fiz resenha, porque eu vou fazer uma resenha só da trilogia inteira, quando eu finalizar a leitura dos 3 livros, tá? Eu não vou fazer uma resenha por livro, porque eu acho que é perda de tempo, na verdade. Tanto minha quanto de vocês. Eu acho que ela havia montado já o roteiro para fazer os 3, tá? Eu acho que a Dolores Redondo, quando ela concebeu a obra para fazer justamente os 3 livros. Porque tu percebe, à medida que ela vai escrevendo, ela já deixa meio claro que ela vai dar essa continuidade. Num primeiro momento, no primeiro livro, tu percebe que ela começa a colocar contextos da família da Amaya. Como eu já vi os filmes, eu sei mais ou menos onde isso vai levar. Obviamente tem uma profundidade muito maior nos livros, né? Mas na segunda, que é esse aqui, no segundo filme pelo menos, houve um aprofundamento muito maior da família da Amaya, que tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade onde ela mora. E onde esses crimes vão acontecendo, porque ela precisa voltar para onde ela está e para ir concluindo as investigações desses crimes, justamente em função disso. A escrita da Dolores é muito boa, é muito boa. Como eu já disse outras vezes, eu acho que os autores espanhóis demoram um pouco mais para desenvolver os seus personagens, eles perdem mais, não perdem tempo, né? Mas eles demoram um pouco mais para criar aqueles contextos e ambientar onde eles estão passando. Mas é uma escrita muito bacana e ela faz muito bem o desenvolvimento da ambientação. Já disse também que pra gente que não está muito acostumado com a mitologia basca, né, com aquela situação, se tu não te ambienta um pouquinho, se tu não pesquisa um pouquinho, tu fica um pouco perdido. Então, se vocês vão ler realmente a trilogia Bastan, vão entrar nesse universo, pesquisem um pouco sobre o Bajazão, quem é, as florestas, aquela parte da mitologia é muito bacana. Ela coloca esses contextos ali e fica muito legal. Então, os livros que nós temos ainda dos 12, né, pra gente finalizar e finalizando o vídeo, nós temos aqui então
O Martelo do Éden, do Ken Follett, o Guerra Santa, do John Bunyan, o Jogo do Rei, do Reeves Lorenzoni, Annie Holt, 1222, Submissão, do Hollebeck e O Legado nos Ossos, da Dolores Redondo, certo? Então, temos obras excelentes aqui pela frente. A curadoria, garanto para vocês que ela vai acontecer, as leituras coletivas certamente vão acontecer, e os livros, os 12 livros, eu vou ter que dar meus pulos, né? Tem que dar um jeito de ler tudo. Estou muito satisfeito com o que a gente está lendo até agora. Acho que todas as pessoas que engajaram dentro das leituras coletivas estão muito satisfeitos com a curadoria em si, com os livros que foram escolhidos. São livros diferentes entre si, com temas diferentes e com todos eles trazem algum tipo de reflexão. Então acho que esse é o primordial do negócio. A curadoria de 2027 já está fechada, eu já escolhi todos os livros que vão ser ano que vem, as artes de divulgação já estão todas prontas, mas isso só vou soltar para vocês em outubro, como eu fiz no ano passado. Ali por meados de outubro eu já devo soltar a curadoria do ano seguinte, para que vocês possam aproveitar, tenham um tempo para aproveitar as promoções da Black Friday, para poder correr atrás de sebo, né, para dar tempo para vocês poderem se programar também e entenderem, né, em que momento das leituras do ano que vem a gente vai se encontrar. Certo? Agradeço demais a participação de todos vocês. Deem um like no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acham dos livros que faltam, quais que vocês vão participar das leituras coletivas e aproveitem os links aqui para comprar, ok? Forte abraço a todos e até o próximo.